Mais um Café com Letras. Hoje, nós estamos recebendo aqui Dr. Jorge Roberto Cunha de Oliveira, o mais conhecido como Jorge Tranquilo. Não tem na cidade de Porto Alegre quem não conheça o Tranquilo, né? O Tranquilo é uma pessoa envolvida com a sociedade de todas as formas, tem uma longa história para nos contar aqui. E para nós do Café com Letras, com certeza vai abrilhantar esse programa e vai reforçar a todos os que já até aqui vieram, porque é uma pessoa simpática, um amigo de longa data, uma pessoa especial para mim, muito, muito mesmo. Digo isso na frente do meu amigo Jorge Tranquilo. Mas antes de dar a palavra ao Jorge Tranquilo, vamos fazer um tintim com o nosso Café com Letras, né? Isso mesmo, tintim. Vamos lá. Muito bom esse cafezinho. No dia do aniversário de Porto Alegre. Olha que coisa aí, boa. Estamos comemorando. Exatamente. Né? E a gente tem que tomar o café enquanto está quente, né? Porque depois de café frio não vale a pena. Mas vamos iniciar aí falando, para aqueles que não sabem, quem é o Jorge Tranquilo. Itacir, Jorge Tranquilo é uma pessoa assim que conhece muita gente, realmente, porque sempre tive essa questão da comunicação como algo muito importante. Tanto que eu digo aqui no primeiro momento o seguinte: Itacir, nossa amizade é de anos. Não vamos nem dizer quantos, porque senão nós vamos estar entregando a idade. Eu não quero entregar a minha idade. Quem falou no meu nome para ti, inclusive, lembrou que eu viesse aqui, foi o escritor Marco Antônio de Almeida. Eu quero agradecer, em primeiro lugar. O Marco, eu chamo de Marquinhos, tá? Sim. Marquinhos é meu amigo mais antigo. Marquinhos é meu amigo desde que eu tinha 8 anos. Ele foi meu colega no Grupo Escolar Rio Grande do Sul. Nós entramos no Colégio Militar, no primário do Coronel Constantino. Foi um curso que existiu só 2 anos em Porto Alegre. Sim. Nós passamos depois para o ginásio do Colégio Militar, para o científico, sou do tempo de ginásio científico. Sim. Fomos para a faculdade de Direito, em faculdades diferentes, mas fomos. Fomos ser servidores de tribunais, ele no Tribunal de Justiça, eu no Tribunal do Trabalho. Fomos ser professores, ele na UBRA, eu na URGS. Olha aí. E no final viramos escritores, né? E a nossa amizade, assim, é muito bacana, com muito carinho, são, bem dizendo, 60 anos de amizade. Né? Eu te digo, é uma vida, querido. Uma vida. Falando sobre escrita, Jorge Tranquilo é uma pessoa que teve uma graça de Deus de vir de uma família de pessoas que adoram a escrita. O meu avô paterno foi braço direito do Assis Chateaubriand, aqui em Porto Alegre, na criação do Diário de Notícias. Foi o homem que montou o Diário de Notícias. Até eu tenho um caos dele aqui. Um dia, naquele tempo não tinha mimimi, naquele tempo não tinha que trabalhar mesmo. Um dia ele tem que botar o jornal para a rua, para Porto Alegre, conhecer o Diário de Notícias, e falece um filho, falece um irmão do meu pai. E ele não pôde ir a velório. Ele não pôde, mas ele cumpriu com a tarefa que ele tinha com o Assis Chateaubriand, e o Diário de Notícias foi para a rua. Sim. E funcionou. Meu avô materno era um artista também na música. Tá? Morava ali na Praia de Belas, do lado, onde tem um edifício, do lado da igreja do Santo Antônio. Ali era a casa, era a beira da praia, por isso Praia de Belas, né? Era a beira da praia. E daí eu conto um caos. Em 41, na enchente, aquilo ali inundou, e a minha mãe sempre contava que era criança, e eles foram para onde ser abrigados? Na maçonaria. Aqui onde tem a Igreja do Rosário, tinha do lado um templo maçônico, sim, onde receberam, e eles ficaram morando dias ali. Né? Era uma coisa muito bacana nesse sentido. Sim. Minha avó materna, uma mulher muito decidida para a época, era chefe nos Correios Telégrafos. Então ela ia ao interior montar a agência dos Correios, como Gramado, como Canela, e ela faleceu, inclusive, ao acordar para ir trabalhar nos Correios, na Siqueira, 7 de setembro ali. Sim. Ela foi levantar e pum! E estava em atividade. Ela era funcionária estatutária. Hoje o Correio é seletista, na época ela era estatutária. Correto. Meus pais, meu pai, um militar, um jovem que veio de uma família simples,
estudou bastante, fez medicina veterinária, fez concurso para a Brigada, para o Exército, foi tenente veterinário da Brigada em 1948, depois foi para o Exército, teve uma carreira linda, chegou a coronel, foi para a reserva. Além de veterinário, ele era um administrador, ele era um jornalista, ele era um escritor. Ele escrevia a coluna Forças Armadas, escreveu na Zero Hora, no Jornal do Comércio, no Diário de Notícias também. Sim. Ele exaltava o trabalho do brigadiano, das Forças Armadas, tanto que temos grandes amigos nessas forças. Certo. Minha mãe, para acompanhá-lo, também foi ser jornalista. Ela era uma professora, escritora, tanto que tem livros hoje que eu te apresento dela aqui, Sim. uma folclorista, né, pós-graduada em folclore, né, e gostava também disso. Foi jornalista, foi a única jornalista que fez coluna militar. Uma mulher, fazendo na década de 70, que era uma coisa assim, tinha que ser muito avançada, né? Tinha que realmente. ser. Um caso que eu conto deles. No dia do incêndio do Grande Hotel, eu tinha 7 anos aproximadamente, e o meu pai chega em casa muito triste, diz assim, olha, o Círculo Militar que tinha sede ali está incendiando, o Grande Hotel está incendiando, vamos para o Teatro São Pedro. E eu morava no GBUX da Borges de Medeiros, sim, ali, e nós viemos para o Teatro São Pedro, ficamos naquela parte de cima assistindo tudo. Aquilo ali trouxe um artigo, inclusive, que depois eu escrevi na minha vida, porque eu pude contar coisas que eu assisti desde criança. Sim, né? sim. Por exemplo, agora eu falei num caos, me perdoe, eu pulei assim, a minha avó, essa mulher muito decidida dos Correios, ela tinha uma adoração. Jogo do bicho. Olha eu aí. entrei no colégio militar, ganhei o número 221. E naquele dia ela jogou e ganhei na cabeça. Eu me lembro que ela me levou na Sloper, antiga Sloper. Né? Sim, me levou na Sloper e disse assim, tu escolhe, tu vai ganhar um Autorama, tu vai ganhar um Forte Apache, e depois nós vamos na Renner, que como tu passou no exame de admissão, tu vai ganhar um relógio Seiko 5. Uau, então são Seiko, coisas que ficam te marcando, né? Verdade, é verdade. Tenho minha mulher, a Patrícia, ela é uma inventora, ela diz assim, olha, eu vou fazer uma coisa assim, e quando tu vê, ela já fez, e eu fico quebrando a cabeça, como é que ela fez? Ela adora artesanato, ela adora a pintura a óleo, eu tenho pinturas, inclusive, de símbolos maçônicos, que ela, por estar sempre participando comigo nisso, claro, viu e pintou e me ofertou, né? Além de ofertar filhos, né? Tenho 3 filhos. Filho, Jorge Oliveira Filho, é um advogado, hoje é o vice-presidente jurídico do Inter. Tem um outro filho que é um empresário, administrador, é proprietário da marca Alcatrazes, digamos assim, é o produto para quem navega, porque eu fui presidente de um clube náutico. E ele se criou dentro disso, se adorou, sim, e ficou nisso aí, né? A empresa Alcatrazes. E tem um terceiro, que é o que me faz andar a milhão e tal, que é um garoto de 16 anos, que é a nossa rapa do tacho, é o Jorginho. O Jorginho está se preparando para o vestibular de medicina. Olha o Jorginho, inclusive, participou de escrita comigo num desses livros. Eu fiz numa antologia, eu participei escrevendo em 3 gerações. No caso, a minha mãe, um poema da minha mãe, um poema meu e um poema do Jorginho. Então, isso aí marca muito. Que eu digo assim? O Jorginho tem um caso sobre ele. Nós estávamos na rua e a Patrícia disse para alguém, o Jorge se aposentou. E o Jorge agora é Uber. E a pessoa diz, puxa vida, o Jorge agora é Uber? Ele é o Uber do Jorginho, ele leva o Jorginho para tudo que é lado, tranquilo. Esse é o Jorge. Agradeço a Deus essa chance de nascer numa família que sempre gostou da cultura. Né? Isso é importante. Claro isso, se tu souber aproveitar, vale muito a pena. Vou te falar em 2 amigos em comum agora. Bernardino Vendrúsculo, meu compadre. A Bibi é a minha afilhada do coração. A Bibi é a madrinha do Jorginho, do meu filho mais novo. Olha só. E um caos que eu conto dela. Nós estávamos indo numa viagem de Livramento, eu e a Patrícia, e toca o telefone. Eu atendo, alguém diz assim, tio Jorge, aqui é a Bibi. Eu digo, ô Bibi, eu tô com a perna engessada, tio Jorge. Eu digo, pô Bibi, o que houve? Eu não sei, mas eu tô pedindo pro meu pai um pug, um cachorrinho, e meu pai não quer me dar. Aí eu digo, me manda, eu vou continuar a viagem, mas tu me manda nas mensagens aonde é que tem esse cachorrinho.
Aí eu chego em Porto Alegre, procurei o canil, tal, peguei esse cachorro, né? E chamei Bernardino, Lia, Bibi, vou fazer um churrasquinho, venho aqui em casa. Ah, mas a Bibi tá com gesso. Ah, a Bibi fica sentada no chão, não tem problema. Claro, Tá, claro. chegou lá a criança, Sim. chega lá, sentou, tal, daí eu larguei o cachorrinho. Pá, foi que aquilo, legal, né? cara, que Eu tenho legal. muito carinho. Passa umas 2 semanas, agora vem o caos. Sim. Passa umas 2 semanas, o Bernardino me liga, Jorge, eu tô de mal contigo. Por quê, Bernardino? Esse cachorro que tu me deu só come tomate e uiva a noite inteira. Olha Eu só. vou dar um cachorro pro teu filho que tu vai ver. Não, para aí. Belezinha. É incrível. E o outro grande amigo, Idenir Sequim. E Denise aqui. Eu na faculdade de Direito, eu fui candidato a presidente do centro acadêmico. E o Idenir Sequim era meu secretário-geral, meu Olha amigo do aí, coração. que legal, Aí, onde eu encontro o Idenir, esses dias eu entrei no barranco e o Idenir disse, quero apresentar esse aqui para todo mundo, esse é o Tranquilo. O Tranquilo foi o único cara que conseguiu ganhar na eleição para presidente do centro acadêmico sem ser de nenhum partido. Né? E tinha uns partidos que estavam. Normalmente tinha tendência. Tinha né? alguma. As tendências, sim. Justamente. E Claro. eu ganhei porque eu me dava com todo mundo. Né? Realmente. Antes eu fui no Colégio Militar, eu fui presidente da Sociedade Esportiva e Literária. Assim como tem na Academia de Polícia Militar, a Sociedade Acadêmica do Curso de Formação de Oficiais, nós temos Sim. no Colégio Militar uma literária. E eu fui o presidente. Sim. E teve um mote assim muito bom, e aí é outro caos que eu conto. Por que eu ganhei na eleição? Até o meu ano só entravam nas festas, nos bailes, alunos do científico. Ou seja, numa faixa assim de 17, 16 anos para cima. Pra cima. Os guris do ginásio não podiam. Claro. E daí eu cheguei lá e digo, pô, mas tá aí, é esse o grande ponto para ganhar essa eleição. Né? Cheguei, fui no ginásio e digo, olha, Pá. a partir do ano que vem, Vai entrar. o ginásio entra nos bailes. Aí deu. O que aconteceu? Ganhou a eleição. Eu ganhei a eleição de 3 candidatos, eu tive mais de 90% dos Nossa, votos. claro, A eleição foi minha. Aí eu achava gozado que daí teve o primeiro baile. Aí eu olho, vem um gurizinho desse tamanhozinho, de terninho, bonitinho, sabe? Uma coisa show da gente olhar e ver. Claro. Ele bem contente, estava perdido naquele baile. Tá? Porque era um baile de gente grande, meninas maiores, tá? Claro. Mas ele estava feliz em poder estar ali. É claro, Né? Então, eu claro. digo, que coisa boa. Minha vida foi sempre marcada por essa estrela. Eu tenho uma estrela, como tu tem uma estrela, que eu sei, eu conheço a tua história, né? Eu digo, que coisa boa a gente ter essa estrela que só nos leva para frente. É verdade. Isso eu procuro passar para os verdade. meus filhos. Gente, sejam assim. Eu no tribunal, eu advoguei anos primeiro para ter uma experiência. Quando eu saí, eu estive na Academia Militar, eu fui para a Receita Federal por um concurso público, depois eu fui para a Previdência Social por outro concurso público, depois eu fui para o Ministério dos Transportes, para a Transurb, por outro concurso, onde fui fundador da Transurb, dia 1º de março de 1985. Ainda consigo lembrar. Acompanhei toda a criação do trem até o município de Sapucaia. Sim. Aí dali eu parei, voltei a ser só advogado um tempo, me estruturei, já estava com um escritório até bem estruturado, e surgiu a oportunidade de fazer um concurso para a Justiça do Trabalho. Eu achei que naquele momento era uma coisa ideal, fui, e logo eu cheguei a secretário-geral do tribunal e a diretor-geral do TRT da 4ª Região, do Tribunal Olha Regional do só, Trabalho. que legal. Hoje eu sou aposentado, voltei a ser advogado, fui professor da URGS, dei direito imobiliário, para o curso de formação de corretores de imóveis. Muitos corretores estão atuando aí, foram meus alunos. Eu fui professor da Escola Técnica da URGS, que hoje não existe mais, hoje é um dos institutos, né? Fui elaborador de provas de concurso da SEC do Rio Grande do Sul, e como eu brinco sempre, era um extra que eu tinha, né? Era melhor eu ficar trabalhando e ganhando um dinheirinho do que estar parado, né? E pelado, né? Realmente, né? Claro. Fui rotariano, sou membro da Liga da Defesa Nacional, sou membro do Conselho da Liga, sou secretário, sou membro de diversas entidades culturais, academias de letras, eu sou membro da Academia Brasileira de Letras Maçônicas, que é a maior delas, a Academia de História Militar do Brasil, Rio Grande do Sul. E isso, eu te digo assim, é o meu gás, é o que me deixa sempre acordado e alerta. Escrevendo não se adoece, quem escreve vive. E quem vive pode escrever para continuar vivendo.
Isso é fundamental. É verdade. Eu seria assim, olha, isso é um princípio sobre a minha vida. Sabe? Esse ano, além do trabalho que eu já elaborei, eu estou terminando um livro sobre efemérides, que é para dar de presente para os meus amigos. Que eu vou carregar tipo uma cartilha, assim. Ah, legal. É uma coisa que eu quero. legal, Eu digo, é legal. hoje é o dia, por exemplo, do arquiteto. Eu tenho um amigo arquiteto, eu vou lá dar um de presente para ele. Claro, É uma claro. coisa, é um momento que eu posso fazer isso na minha vida. Sim, Que sim. coisa boa. E Bom. ele vai adorar, ele vai lembrar, coisa boa mesmo. Exato. Eu escrevi em várias entidades, né? Aí eu vou te dizer, conforme tu... Não, né? vamos. Eu fui membro da União Brasileira de Escritores do Rio Grande do Sul, apadrinhado na época pelo presidente, um advogado, amigo nosso, Sim. apadrinhado pelo coronel Altino Berthier Brasil, que era um homem que era conhecedor da Amazônia. Tá? Foi aonde eu escrevi o Três Gerações Escrevendo, eu, minha mãe e Jorginho. Tá? Eu escrevi, onde é que ele está aqui? 2020, vamos ver. É aquele lá da ponta, esse aqui. Esse aqui. Né? Eu escrevi... esse aí tem um que marca muito na minha vida, um da minha falecida mãe. Sim. Não penses demais no amanhã. Ela tinha muita sensibilidade. Penses demais no amanhã. Ela era uma pessoa verdade, muito, né? O Jorginho escreveu assim, a vida que Deus me deu, né? Eu digo, que coisa boa, que sabem, né, sentir isso aí. Em 2021, nessa mesma antologia, eu escrevi... me perdoe, eu te Academia, né? Esse Esse aqui da academia dele. É da Academia Maçônica de Letras, é. né? Esse é o 2021, né? 2021. Eu escrevi um 2020 artigo. esse aqui. Esse é o 2020, da UBE, não, da Academia. Tá? Isso. No seguinte, eu escrevi uma coisa que me preocupava muito, sobre o idoso e a cunhada viúva na maçonaria. Que não ficassem esquecidos, dando aquela cobrança nos grãos-mestres da nossa maçonaria, que no momento que falece um irmão, ou no momento que ele está idoso, ele já não consegue mais participar dos trabalhos da maçonaria, às vezes acaba sendo esquecido, como em qualquer sociedade, como é no Rotary, como é no Lions, como é no clube, só que nós não podemos deixar isso acontecer. Escrevi na União Brasileira de Escritores também, escrevi em 2023 sobre a Associação dos Aposentados da Quarta Região. Nós temos uma associação maravilhosa. Eu, quando estava na ativa, não sabia. Toda terça-feira nós temos um almoço, nós temos um chefe de cozinha que reúne, que congrega aquele pessoal, porque o pessoal se aposenta e para. Eu não parei, mas muita gente para. Então é uma forma de estarem ali juntos, conversando, trocando ideia, vivendo. Claro. Viver é importante, né? Exato. Escrevi também sobre a Liga da Defesa Nacional, da qual eu faço parte. Escrevo muito sobre a vida. A vida, para mim, é algo assim, tudo eu relaciono com o dia a dia. Eu não faço nada a esmo. Eu digo, poxa vida, se eu vivi uma situação agora, se eu puder escrever sobre essa situação, tenho certeza que hoje eu vou chegar em casa, eu vou escrever sobre o nosso bate-papo. Sim. Vai ser algo maravilhoso, vai ser algo que Claro. vai me marcar, que vai guardar. Eu vou guardar aquilo ali como lembrança. Claro. Em 2024, com a enchente, eu escrevi sobre a enchente, pedindo ao governador, aos governadores dos estados, que não deixassem as crianças voltar para a escola. Era um momento que precisava deixar com a enchente, com a Covid, com tudo isso. tudo isso que passamos, não vamos né? deixar sofrerem. Já estão numa fase, numa idade que é muito difícil tu passar por uma situação. Então, poxa vida, né? Sempre procuro relacionar. Dia de finados, eu perdi pai e mãe, mas eu tenho certeza que fui um bom filho. Então, isso aí é uma coisa que me tranquiliza. Eu vou ao cemitério, eu olho para o túmulo, eu olho para a foto deles, eu dou um beijo, eu dou um sorriso. Eu não preciso ficar chorando. Que quem fica chorando é porque no passado alguma coisa deixou de fazer. Eu acho que se tu vai dormir tranquilo, meu Deus do céu. E nessa mesma que eu fiz sobre enchente, sobre dia de finados, eu fiz sobre a minha mulher, Patrícia, que os últimos 25 anos... ela é a minha companheira para tudo. Nós estamos sempre juntos. O pessoal diz assim, mas vocês vão para tal lugar juntos? Vamos!
Ela cuida da minha vida, eu cuido dela. Até ela brinca. Ela diz assim, Jorge, eu tô te cuidando da rua, que de vez em quando tu tropeça. Eu digo, com a idade, com óculos, tudo. Quando dá uma tropeçada, ela me segura. Mas esses dias até me vinguei. Esses dias ela tropeçou. Eu digo, tá aqui, não sou só eu que tropeço. Tranquilo. Poemas maçônicos, porque eu me tornei um especialista dentro da maçonaria em poemas maçônicos. Eu acho que, assim como eu vi no Exército Brasileiro um amigo que ele diz que ele é o poeta soldado, eu sou o poeta maçom. Aí eu escrevi muito sobre lojas e a pedido de um grão-mestre do Grande Direito do Brasil, do nosso médico Lucas Sitiá, um grande cardiologista, eu, no ano que o GOB fazia 40 anos, eu fiz um poema com a história de cada grão-mestre, que os grãos-mestres do GOB, por uma sorte minha, eu conheci todos. O GOB foi levado à condição de Grande Oriente em 1959. Quando eu entrei, faz 36 anos, todos eram vivos. Sim. E eu tive essa sorte de conviver com eles. Então eu contei desde a primeira, da história do primeiro. Que legal. Tá? Contei aquele que era um coronel da brigada, que criou o combate ao abigeato, Orides Morari Bis. Sim. Contei o que era do Banco do Brasil, Mário Juarez de Oliveira. Contei daquele que levou um presidente para fora do país de um avião, Manuel Soares Liães. Contei sobre, claro, esse grão-mestre que havia me pedido, que era um grande cardiologista. Sim. Aqui de Porto Alegre. E assim contei de todos. De cada um eu fiz uma colocação. E isso está guardado nos anais da maçonaria. Isso foi um motivo de comemoração dos 40 anos da ordem. Da Academia de Letras, eu tive letras maçônicas aqui do Rio Grande do Sul, eu tive um sindicante, por exemplo, que deu uma coisa dessa, Deus escreve tudo por um caminho certo, né? Quando eu chego para ser entrevistado, a pessoa se identifica e diz assim, eu sou coronel veterinário do Exército Brasileiro. Tipo, então o senhor deve ter conhecido meu pai, né? Claro. Meu pai também foi coronel veterinário do Exército Brasileiro. Ele me diz assim, pai, eu fui tenente do teu pai. Né? E daí, claro, fui até aprovado, mas na sindicato, realmente por ser escritor. Sim, né? Claro. E depois da primeira solenidade, ele diz assim, eu vou te fazer a entrega de um mimo. Eu digo, por quê? Porque esse mimo, o teu pai me deu há 20, 30 anos. Um dia eu perguntei, coronel, como é que eu posso medir a temperatura dos alimentos que estão chegando? E aí ele disse assim, eu vou te dar um termômetro mais moderno que tem. E era um termômetro desse tamanho na época, era uma coisa, né? Claro, e ele mandou fazer uma caixa de madeira, mandou fazer uma placa, uma homenagem, meu pai já tinha falecido, entregando como homenagem. Eu, no ano seguinte, retribuí, fiz uma platina com as estrelas do meu pai, com o símbolo da veterinária, e entreguei para ele. Esse irmão faleceu, esse irmão eu consegui, inclusive, indicá-lo para ser capa de uma das nossas antologias, tá? Sim. É o irmão Ivan Castro, né? E consegui, não é... Tá aqui, me perdoa, eu fiquei emocionado com isso. Consegui, e contei, e fiz um poema com o nome dele, contando sobre a vida dele como uma forma de agradecimento. Esse irmão faleceu logo depois, mas eu digo, dormi tranquilo. Eu soube ter o mesmo carinho que ele teve comigo, né? Isso é importante. Nessa mesma antologia, eu fiz um outro poema que eu achei assim, eu tinha que fazer. Ser pai aos 26 e ser pai aos 49. Eu tenho 3 filhos. O primeiro eu tive com 26 e o último eu tive com 49. Tem uma diferença muito grande. Tem. Eu não tenho essa diferença. Tem uma diferença. E eu fiz questão de mostrar essa diferença. Claro, tu tá assim trabalhando, te matando, tu tem que correr, tu tá te fazendo profissionalmente. No outro, tu já tá um cara mais tranquilo. Né? Que pode dizer assim, olha, dá pra curtir bastante, dá pra ficar mais em casa, diminuir realmente meu ritmo de vida. Claro que diminuir. Claro. Incrível. Fiz também nesse mesmo... agradeço a Deus pelo pai que tive. Eu tive pais maravilhosos, eu me dava muito bem com eles, eu durmo com isso muito bem. Então eu digo, tem que fazer esse agradecimento.
O meu pai, por sinal, hoje é nome de uma praça aqui na Múcio Teixeira, esquina Uruguaiana, na frente de um coleginho que tem ali de uma creche. Tinha uma praça ali que não tinha nome e homenagearam ele porque ele organizava a Semana do Cavalo, que era ali no Parque do Menino Deus. Que legal. Né? Por último, na maçonaria, nesse último ano, na antologia, eu escrevi sobre maçonaria e curiosidade. Que as pessoas dizem que a curiosidade não é uma coisa boa. A curiosidade é muito importante, desde que levada para o lado benéfico. Claro, né? claro. Se tu busca com a curiosidade estudar, te aprofundar, querer conhecer algo mais, claro que é bom. Né? Claro, se tu for utilizar a curiosidade para o mal, Claro. como tudo na vida, vai ser maldade, né? Sim, sim. E fiz também um outro artigo sobre a liberdade de pensar, que no final eu vou te dar um desses autografado, tá? Tá bom. Esse tem a Maçonaria, Curiosidade e Liberdade de Pensar. É o último livro da última antologia da Academia de Letras do Rio Grande do Sul. Há 2, 3 anos fui convidado para ser um dos representantes do Rio Grande do Sul na Academia Maçônica Brasileira. Olha aí. E sou hoje um dos 3 que representam. Uma vez por ano nós estamos lá com esse trabalho. Que coisa boa de poder participar. Sim. No direito, me perdoa que eu estou num ritmo assim, até porque eu quero poder esgotar teu tempo com tranquilidade. Por favor, fique tranquilo. No direito, eu Fique escrevi, tranquilo. por exemplo, quando diretor-geral do tribunal, sindicância ideal. A sindicância ideal hoje, eu estou atualizando essa obra para processo administrativo, né? Sim. Juntamente com o professor de Direito, Orsi Bretanha, procurador de Justiça, ex-diretor da Faculdade de Direito da PUC, da pós-graduação da PUC. Ele vai vir, uma compilação bem maior, essa aí está Sim. atualizada. Claro. Né? Vai vir Claro. bem maior, nós queremos lançar até o fim do ano. Também sobre direito e maçonaria, daí eu junto os dois. Francisco G. Caiaba de Montezuma. Na maçonaria, o patrono do Supremo Conselho, tá? Do grau 33 do rito escocês antigo e aceito, de São Cristóvão. Quando eu cheguei lá com isso aqui, me receberam, disseram, que coisa boa, ninguém tinha trazido. E também o patrono do Instituto dos Advogados do Brasil, tá? Teve grande influência esse Francisco G, esse senhor aqui, o famoso Visconde de Jequitinhonha, que na Academia Maçônica de Letras é o meu patrono. Sim. Então eu digo, que coisa boa, caiu ao acaso? Não caiu ao acaso. É uma coisa que o homem lá de cima diz assim, eu sei que tu vai te dedicar, então tem que ser para ti. Sim. E veio numa boa. Diga, da minha falecida mãe. Minha mãe faleceu, faz 20 anos agora, eu abro uma gaveta e eu encontro um catatal de folhas. Poxa vida, o que é isso? Fui ver. 3 livros que tinha para editar. E eu digo, ela nunca fez, pois eu vou fazer. Eu vou compilar esses 3 livros e eu vou editar. O que deu? O primeiro, deu... Essa aqui era minha mãe, uma mulher muito bonita, uma mulher que gostava da beleza, infelizmente teve um câncer, foi uma coisa muito rápida, mas ela está nos nossos corações. Ela escreveu Do Coração ao Coração. Então aqui tem poemas que ela escreveu durante toda a sua vida. Como eu te disse, o Não Penses Demais do Amanhã, que é muito lindo. Minha mãe e meu pai casaram na Capela de Santo Antônio, então, que ela morava ali no Pão dos Pobres, do lado do Pão dos Pobres, sim. né? Então eu encontrei isso aqui, Santo Antônio, sua vida, seus milagres, seu culto, sua presença no folclore. Isso foi um trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em folclore que ela fez. E não tinha sido, aí eu fiz. Até esses dias eu estava conversando com o nosso arcebispo de Porto Alegre, eu digo, olha, eu tenho uma obra de Santo Antônio, se a igreja quiser, eu repasso todos os direitos. Eu não estou por dinheiro aqui. Sim, né? Eu claro. digo, é um momento da vida que tu chega, que graças a Deus, né? Sim. Eu digo, eu repasso. E, ele ficou abismado. Eu digo, eu vou mandar para o senhor, Deixa para eu o senhor dar uma olhadinha na olhada. capa, é muito bom. E tu sabe que bem, esse aí, eu tô com ele bem feito, hein? ele está em e-book, né? Sim. E tu sabe que a procura, principalmente pelas mulheres, é muito Sim, grande, sim. né? Muito grande mesmo. E a foto, inclusive, de capa, foi o meu filho mais novo, o Jorginho. O Jorginho disse, olha aí. pai, eu vou produzir uma capa. O guri, assim, é magnífico. O guri é estudioso, o guri é Sim. dedicado. Eu digo, que coisa boa, é meu parceiro nesse sentido. Eu digo, coisa boa mesmo, sabe?
Então na conta, né? Sim. Por último eu encontrei esse aqui também, que era de um outro curso de pós-graduação, que também trabalho de conclusão, que ela tinha feito os aspectos folclóricos dos principais tipos humanos do Rio, da região sul. Também fez. E eu digo, esses 3 eu vou lançar, e se eu encontrar mais algum em alguma gaveta a mais, Sim, claro, tenha certeza que vou fazer. Por último, que eu posso dizer assim, na Academia de História Militar Terrestre do Brasil. Eu sou um dos poucos civis, membros da academia, Sim. né? E o que eu posso, assim, quando tenho alguma chance de publicar alguma coisa, eu procuro publicar. Eu até te mostrei, tem 3 trabalhos Tem aí. 3 trabalhos aqui. Sobre uma poesia que eu fiz sobre a minha história no Colégio Militar. A minha vida no Colégio Militar, meu coração e o Colégio Militar. Meu coração e o Colégio Militar. É bom aproveitar. isso Vamos aí, falar sobre isso aqui, aí né? é a minha Olha aqui, ó. história. Olha Isso aí, ó. aí, nós entramos, Pô. como eu te disse, eu e o Marquinhos entramos no primário. O primário só existiu num período. Foi uma criação do Coronel Ivo de Castro Constantino. Era uma pessoa com uma visão maravilhosa. Sim. Infelizmente não entenderam como bem continuar com isso. Mas por nós, que ele durou só 2 anos? porque ele era uma coisa só do Colégio Militar daqui. Só era aqui. Era como se fosse um curso ocupando as dependências do Colégio Militar. Sim. E na época não aceitaram de bom grado e os alunos, claro, passaram para o ginásio, passaram na admissão. Ele era um preparatório para a admissão. Mas é que, claro, ele selecionava muito mesmo. E realmente, nós somos para admissão. Eu sou de uma época que embora sendo filho de militar, eu fiz exame de admissão. Sim. Porque na época, o militar transferido, ele tinha só 1 ano para os filhos. E eu, quando eu cheguei para entrar no ginásio, meu pai já estava transferido e na reserva já há 3, 4 anos, né? Eu era filho de pai velho também, vamos dizer assim. Sim, então, claro. Realmente, aí eu fiz o exame de admissão, graças a Deus, logrei êxito, como o Marquinhos também. Marquinhos também era filho o pai dele era da aeronáutica, já na reserva, né? Então fizemos, né? Depois também, a história do Círculo Militar, que eu te contei. Eu assisti o incêndio do Grande Hotel, eu acompanhei o Círculo retomar a sua atividade. Como meu pai era diretor social, na época eu me lembro, eles ficaram sem nada, sem documentos, sem nada. Eles alugaram um apartamento no edifício Ouvidor, uma galeriazinha que tem na frente ali do Zafari hoje, né? E um apartamento JK, e fizeram secretaria, juntaram toda a documentação, todos os sócios procuraram, voltaram, se inscreveram de novo no clube, fizeram tudo de novo. Dali coisa. eles conseguiram, com o comandante, na época era 3º Exército, o general saísse da casa da João Pessoa, e o general foi já o Breno Borges Fortes, né? Foi uma pessoa magnífica na época, saiu da casa para emprestar para o Círculo Militar, para o Círculo Militar ter uma sede social. Eu fui na primeira reunião dançante, chamava-se no domingo, às 15 horas, reunião Coca-Cola. Eu me lembro que meu pai me levou de Opala. Só na Coca-Cola. Meu pai me levou de Opala até ali. Eu desci, entrei, eu enxerguei a luz negra, eu me assustei. E eu saí correndo, pai, espera que eu vou para casa. Eu não fiquei na reunião dançante. E depois, claro, conheci como era a festa, como eram os bailes, adorei. E daí a luz negra foi uma coisa muito íntima para mim, tranquilo. Claro. E daí, dali do Círculo Militar, conseguiram comprar uma sede na rua Vicente da Failace, da Tristeza, e eu conto outro caos ali, eu aprendi a dirigir naquela rua. Meu pai tinha um Cinca Chambora e um Cinca Tufão, tá? E eu pegava o carro, botava a primeira, câmbio em cima, aí até a esquina, botava ré, voltava, botava a primeira e ia até lá. Uma dessas até, para te ver como tem mais causas na vida da gente. Eu tô na Subra com ele, fazendo a revisão de um Cinca. Eu digo, pai, olha lá na entrada, é o Teixeirinha. Daí meu pai disse, tu quer conhecer ele? Pai, claro que eu quero. E o meu pai me levou até o Teixeirinha. Sim. E que pessoa maravilhosa. Né? Ele veio, ele adorava criança, ele veio, me deu um abraço e aquilo marcou na minha vida. Os anos passaram, eu descobri que eu tinha um filho do Teixeirinha no tribunal. Eu era diretor-geral, eu pedi para chamarem ele no meu gabinete e eu contei essa história para o rapaz. De que coisa boa, nada se cruza por acaso. Exato. Tudo tem o dedo de um ser superior. Claro, né? claro. E por último, eu tive 2 principalmente, que eram da minha época de colégio militar, um é mais novo.
hoje são os 3 coronéis, um deles está nativo, os outros estão na reserva. Um é da Força Aérea e 2 do Exército. E eles eram filho de um senhor que serviu na Amazônia. Ele entrou, ele era um rapaz do interior, mas entendia de mecânica, de Willis. Ele entrou no Exército Brasileiro como soldado, foi servir, e daí começaram a gostar dele. Pô, mas olha, o guri entende de mecânica. Aí o comandante queria o cara já de motorista, que se o carro estragar, eu tô com o cara que entende. E ele fez a carreira assim. Ele hoje é um senhor, é vivo, é subtenente do Exército, e daí quando nós conversamos sobre essa história, eu digo, eu vou entrevistá-lo e eu vou escrever algo, porque é muito comum em todos os lugares que a gente escreva, o general fulano, o coronel fulano, o doutor fulano, e daí aquela pessoa que movimenta a máquina mesmo, muitas vezes é esquecida. E ele era o cara que movimentava a máquina. Olha, e eu escrevi a história de um soldado brasileiro com o título Eu Não Vivi em Vão. Tá? Hoje os filhos estão escrevendo um livro. A partir disso aqui, foi o pontapé inicial para os filhos escreverem um livro. Estão fazendo. Estão fazendo. Que coisa boa, rapaz, sabe? Que legal, seria isso, na próxima semana eu quero lançar o Poemas da Minha Vida. E daí eu brinco com todo mundo e até para não me entenderem mal, eu explico bem. Eu quero lançar no dia 31 de março. Por que 31 de março? Porque é o dia da Revolução. Pô, mas fala em Revolução, o pessoal fica aqui, né? Eu digo, não, mas a Revolução da minha vida é outra revolução. Eu uso isso para chamar atenção. Vou lançar Poemas da Minha Vida, eu resolvi contar coisas desde a minha infância. Então ali fala da namoradinha dos 14 anos, fala do ingresso da faculdade, fala do meu trabalho, fala em N coisas. E fala, claro, do meu grande amor. Claro. Que meu grande amor está sempre comigo em tudo que é lugar. Olha aí. É isso. Em princípio, na minha vida, Itacira, eu procuro levar a vida bem assim. Procuro levar a vida sempre com um sorriso, sempre com uma alegria. Né? Cada dia que eu acordo, eu agradeço a Deus imensamente. Creio muito nele, sabe? Também creio muito. Fundamental. Que legal, né, cara? Mas os Poemas da Minha Vida tá para lançar ainda... Dia 31. Agora? Agora de março, mas vai ser só e-book por enquanto. Que eu não consegui terminar a parte física. Entendi. Mas já vai ter na Amazon, né? Vai ter, só procurando por Jorge Roberto Cunha de Oliveira ou por Tranquilo. Né? Realmente vai contar algumas coisas da minha vida. Mas vai fazer o lançamento físico também, não? Depois vou. Eu quero, se possível, aproveitar a festa, porque daí eu faço do livro em Porto Alegre aí. E eu quero aproveitar para fazer esse efemérides e a atualização desse sindicância ideal para processo administrativo disciplinar. Quero ver se eu junto os 3, porque hoje é uma coisa cara tu fazer um lançamento. É muito caro, muito caro. É caro para ti, é caro para as pessoas que vão até lá, né? Todo mundo tem que se deslocar. E eu sei que a maioria das pessoas são pessoas que regulam com a gente. Até é difícil, às vezes, sair de casa Sim. Então eu prefiro tentar fazer tudo num dia. Pode ser menos chamativo, pode ser assim, de repente não vai ter aquele auê que poderia ter, mas o que eu quero são os amigos presentes. Ótimo. Esses são os principais. Que bom. Esse Poemas da Minha Vida, são poemas que fez na época ou parou que fiz agora? Na época. Época. Eu fiz na minha juventude, quando aluno do colégio militar. Quando era jovem lá? Quando era jovem, eu já escrevia. Eu via minha mãe, principalmente, escrevendo. Meu pai escrevia parte de história militar. Mas a minha mãe já escrevia muito poema. Eu via ela escrevendo e eu dizia, por que eu também não escrevo? E eu guardei tudo isso. Então tem lá, dizendo assim, olha, num dia em Tramandaí, eu olhei, achei uma guriazinha bonitinha e escrevi. Claro. A minha mulher não tem ciúme, porque sabe, foi aquilo, uma coisa de jovem, de rapaz, adolescente. Claro. Aí um dia aconteceu uma situação tal, eu escrevi. E assim eu fui indo. Então tem, nas divisões desse livro, assim, juventude, daí faixa adulta, faixa profissional, e assim separando tipo cada capítulos, justamente. A coisa bem separada, maçonaria, que é uma coisa que eu tenho muito, que eu escrevo, é o que eu mais escrevo. E o principal item, o primeiro item, a família. Que a família é importante. É fundamental. O principal item, minha mulher, meus filhos, aqueles que me antecederam, né? Esses dias eu conversava com um amigo, que tu deve conhecer, o nosso general Padilha. Padilha. É um grande amigo,
E ele me diz assim, Jorge, tu já notou uma coisa? Nós somos a linha de frente agora. E aí nós somos a linha de frente. E aquilo foi uma coisa que me assustou, eu digo, pois é, né? Eu não tenho mais ninguém agora. Agora eu protejo os que estão atrás de mim, são meus filhos, agora o netinho, eu tenho o netinho Martin. Eu digo, poxa vida, como passa a vida, né? Faz parte. A vida é muito rápida, né? Quando menos espera, a gente está com 60, 70. Eu já cheguei dos 60. Não é fácil. Não é fácil, realmente não. Aí a gente sente, hoje eu tô com uma dor no ombro, mas é do computador. Aí tudo a gente arranja uma desculpa. Mas isso aí também faz parte, né? Faz parte, né? Tranquilo. Vida muito, né? Beleza. Mas tu falou numa pessoa aí que nós fomos amigos, né, na vida dela aqui, que é o Bernardino Pedrusco, né? Eu tenho uma admiração muito grande por ele, sabe? Por incrível que pareça, sabe? Nós trabalhamos juntos aí naquela construção daquele monumento ali na Ipiranga. Ali. Sim, eu estive lá na inauguração. Tu teve, claro, né? Participei. Junto ali e tal. Justamente. Ali a gente trabalhou muito, né? Me envolvi bastante naquilo ali. Mas ele foi o idealizador de tudo aquilo, né? Sim. Eu fui mais nos bastidores para ajudar a resolver o problema. E eu tenho uma honra e uma satisfação porque o Bernardino me concedeu o título de cidadão porto-alegrense, cara. Que bacana. Tu vê, né? Quem diria que ele, né, fosse me conceder? E aí, casualmente, me concedeu. E, antes de falecer 30 dias, ele me procurou. Aliás, ele me procurou bem antes. Eu estava de presidente da Junta Comercial de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? E ele precisou de fazer alguns ajustes. Eu preocupado, mas o que ele está querendo fazer tanta coisa no seu contrato social? Aquele negócio? Eu não tinha ideia de que ele estava com uma doença terminal, praticamente. Né? Sim. Faltando 30 dias, ele me chamou e disse, vamos fazer uma visita lá para o Sequim. Sim! E o Sequim estava de secretário do governador Sartori, na época. Sim. E o Sequim também era vereador. Justo. Aí nós fomos lá no Palácio, temos uma foto daquele momento, e ele pediu para o Sequim fazer a solenidade de entrega do título para mim. Que bacana! Tu vê, né? Então, coisas assim, entendeu? E aconteceu isso. Sim. E eu depois, na saída, saímos caminhando, eu lembro que ele pegou a mão do Sequim, botou a mão nas costas dele, assim, e tal. Sim. E o Sequim fez um sinal, assim, que eu não, né? Ele estava com um calombo lá, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. E aí, daí 30 e poucos dias, né? Ele acabou falecendo. Sim. Foi triste, né? Muito a gente perde triste. um grande amigo, uma pessoa dedicada. Deixou uma família maravilhosa. Fantástica. Né? As meninas eu conheço todas, tenho uma admiração muito grande por elas. Também. Que depois de passado anos, 2 anos, eu peguei aquela foto. Eu, Bernardino e o Sequim, mandei fazer naqueles diplomas de aço, de bronze, sabe? Gravado naquela lâmina. E fomos eu e o Sequim levar para elas lá. Que bacana. Lá em Canoas, viu, cara? Sim. Então, essa é lá com a filha mais velha. É meu caos aqui para ti. Para dizer assim, eu tenho uma admiração pela passagem dele aqui, durante a permanência aqui. Foi uma pessoa maravilhosa, só deixou amigos. Todo ano, na abertura do ano maçônico, eu buscava ele para a gente ir ao Osório, naquele jantar com 300, 400 irmãos. Sim. E eu telefonei para ele na última vez, e ele me disse, tranquilo, não posso, estou doente. E aquilo me sacudiu. Mas eu tinha, por várias vezes, levado aquele grande amigo comigo, tinha participado. Ele dizia o que ele tinha que dizer para as pessoas. Ele era honesto. Eu prefiro a pessoa assim que me diz se não está gostando do que aquele que te dá uma tapinha nas costas e diz assim, faca, né? Tu sabe o que acontece. Ele era um cara muito autêntico. Né? Ele deixou lembranças, muitas lembranças. Acho até, e ouso dizer, que a nossa maçonaria gaúcha teria que ser muito mais agradecida. Me perdoem os grãos-mestres, me perdoe quem está escutando, tá? Mas deveriam ser. Tá? Porque
Ele fez um trabalho, ele foi um grande maçom, tá? Não sei porque até hoje ainda não tem uma loja com o nome dele. É verdade. Quem sabe eu lanço aqui essa ideia. Tá lançado. Tá lançado, Que né? Bacana. Olha aí. Tu falou em dois amigos, né, que nós tivemos Sim. em comum, que foi o Bernardino e o outro, o Denilson. Denilson que né, tá cara? aí. Ele né? tá aí. Isso. Eu também tenho um excelente relacionamento de amizade, Sim. de carinho, de respeito com ele, né? Sim, sim. Na minha trajetória dentro da trabalho na Câmara de Vereadores, eu estive em alguns cargos por ingerência dele, Sim, entendeu? querido. Então eu sou um cara feliz. Claro. Né? E aí quando tu salienta essas duas pessoas, Sim, né? A sim. gente fica E a gente vê que Dá temos saudade. muito em comum. muito em comum, Porque né? nos damos com pessoas do bem. Do bem, do De bem. bem e do É, bem. do bem, né? do bem, Porque se a gente citasse aqui alguém que o outro ficasse na retaguarda, a gente ia dizer assim, mas com quem ele anda? Tu ia dizer com quem o Tranquilo anda? Quem é o Tranquilo que eu convidei para vir hoje aqui? E eu ia claro. dizer assim, quem é o Itacir que eu aceitei o convite e fui lá trocar ideia com ele? claro, Não, claro. nós aqui vimos que são as pessoas assim que têm um caráter, que são modelo Claro. para o nosso estado, que são modelo para o Brasil, realmente, Exatamente. né? São modelo para a família, É, né? é. Fundamental. Que bom, né? Que Beleza. a gente tem que passar por essa vida deixando esse Lembrança, rastro, é. né? De lealdade, de ética, Sim. disciplina, respeito, camaradagem e tal. Né? Justo. Mas para mim foi uma satisfação ter. Olha, já estamos com 44 minutos Que de coisa live. boa, entendeu? olha aí. Pô, mas que bom a gente conhecer um pouco mais, né? Sim. Não eu, porque alguma coisa eu já conhecia, mas não Justo. tanto quanto hoje, né? Sim, Depois sim. de ver essa mesa tapada de livros, Beleza. né? Escrita pelo nosso amigo Tranquilo. Que Beleza. coisa boa. Mas aquelas pessoas que vão assistir a nossa live, né? Sim, querido. Elas poderão ver que há pessoas ainda com histórias, né? Sim. Com base, né? Justo. E a base, como você mesmo falou, está lá na família, né? Isso mesmo. Então tu teve uma base, pais que estudavam, pais que foram escritores, e aí hoje nós temos aí quantos livros mesmo no total? Pá, não sei. Não sabe? Não sei. Pois é, mas deve chegar a 15, 20 livros. Uns 15, né? tranquilo. 15 livros, entendeu? E mais trabalhos em alguns locais, Sim, né? Não é qualquer pessoa que faz isso. entendeu? Isso principalmente a maioria de 2018 para cá. 2018 né? pra Que cá, foi onde eu tive mais tempo. Mais tempo, de- claro. Nós passamos por essas fases da Justo. vida, né? Claro. Que é o momento de trabalhar, no momento de juntar algum bem material e aquele negócio todo, no justamente. momento de ter filhos. Né? Tu Sim. já teve um filho já temporão, né? Já Como é- temporão. com que me renovou, né? 49 anos. Que eu né? sou Uber agora. Ah, olha aí, viu? Mas que Tranquilo, bom, né? Que beleza, que ótimo, né? Que ótimo. Mas eu vou te devolver aqui, então, Sim, querido. esse trabalho aqui, que você falou sobre o Circo Militar de Porto Alegre, sobre meu coração é o Colégio Militar. sim. O Colégio Militar. Isto. Eu não vi em vão. É. A história de um soldado brasileiro. Isso. Ah, que bom. Eu acho bonito quando a pessoa faz um trabalho e capricha na sua apresentação, né? Sim. Isso aqui é uma coisa muito Porque eu interessante, fiz assim, cara. procurei plastificar, É. porque dá pra gente manusear, não fica a folha toda amassada. Eu sou virginiano. É. Então eu sou aquele cara chato de cada coisinha no seu lugar, sabe? Mas Né? isso mostra também o teu valor, o valor Obrigado. que tu deu Sim. para essas pessoas, para essas Sim. entidades que estão aqui dentro, né? Justamente, É. querido, tranquilo. Que bom, mas então é isso, meu nobre Jorge Roberto Cunha de Oliveira. Isso mesmo. Como é que surgiu a palavra, o apelido Tranquilo? Colégio Militar de Porto Alegre, 1978, segundo ano científico. Um colega hoje é um grande médico em Porto Alegre, ele passa assim, tranquilo. E a partir dali, todo mundo passou a me chamar no Colégio de Tranquilo. Né? É, cara. E o Tranquilo pegou e eu mantive o Tranquilo para tudo. Eu escrevo, por exemplo, um livro, olha aqui. Ó, Poemas da minha É, vida, Tranquilo. o Tranquilo. Tranquilo. Olha aqui, o Tranquilo. Tudo eu coloco Tranquilo. Me dá sorte, me dá uma energia muito boa. E a energia é tudo na vida. Ah, É importante. Tranquilo. Tranquilo. Mas eu deixo aí no final Embora a minha esposa diga que hoje
tranquilo é propaganda enganosa. Opa! Que eu não sou mais tranquilo, que eu me aposentei para ficar tranquilo, mas eu dobrei o meu trabalho, Pá! eu dobrei minhas horas de atividade, eu corro demais. Ela disse que tranquilo não tem nada. Então não é propaganda enganosa, Não, né? Não, mas ela não vai deixar de entender. Tranquilo mesmo, né? Que bom, então deixo para ti fazer as suas considerações finais aí Sim. e dizer que estamos muito lisonjeados e satisfeitos de receber esse grande amigo aqui no nosso programa. Sim. O que eu posso te dizer, Itacir? Eu me sinto muito honrado, tá, de estar aqui contigo, ter passado esses momentos maravilhosos. Eu não podia ter tido uma tarde melhor, né, num dia que eu comemoro o aniversário da cidade que eu tanto amo. Ah, muito obrigado. 254 anos. 254. Muito obrigado por essa chance de dividir esses momentos contigo. Tu sabe que tu é um homem de bem, que eu tenho muito carinho e me honro em ser teu amigo. Eu Isso também. é fundamental. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Com certeza disso. Tranquilo. Então, pessoal, depois de tudo isso, dessa grande apresentação aqui, nós encerramos, né, o nosso podcast Café com Letras, que hoje, né, foi bem tranquilo com o tranquilo, tá? Então, Isso. até o nosso próximo programa. Até mais. Até mais.